Tarde, estamos iniciando mais um programa Sua Versão, transmitido pela Elo TV, a TV mais próxima de você. Gostaria de agradecer a Tieme, a Maiara, mandar um grande abraço para a doutora Juricaba, Chechel, da TV Princesa do Vale, lá de Icó. Muito obrigada pelo carinho de todos. E hoje nós vamos falar sobre o agronegócio. Ele, que entende tudo sobre isso, é diretor do AgroConnection, vai nos explicar como todo esse trabalho rural, que a gente pensa que é distante, vem se estender para a cidade grande, para a área urbana, como que funciona isso. Mas já, depois dos comerciais, eu te conto quem é. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos aqui no Sua Versão com Rafael Simões. É um prazer tê-lo aqui, Rafael, falando sobre esse assunto que parece tão distante. Para a gente que é aqui da área urbana, falar de agro parece que não nos interessa. Será mesmo? Conta para a gente, Rafa. Primeiro, quem que é Rafael Simões? Vanessa, obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com esse público maravilhoso de vocês aqui da Sua Versão. Bom, eu sou Rafael Simões de Almeida, sou natural de Tatuí, São Paulo, nasci e cresci no interior de São Paulo, sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp em Botucatu, também tive uma passagem aí pelos Estados Unidos na minha formação e estou há 20 anos trabalhando na área comercial do agronegócio. E a gente tem também os negócios da família, com produção, fazenda. E é um prazer estar aqui com você, trazendo para o público da cidade, principalmente, o assunto do agronegócio. E como que você faz, Rafa, para trazer para a realidade, não só das pessoas, mas sim dos empresários, uma coisa que parece tão distante, a gente que é aqui de São Paulo, no caso estamos em Barueri, Alphaville. Como que funciona isso na prática, em conectar a parte urbana para a cidade do interior, para o agro, para o interior do Brasil? Como é que funciona? O agronegócio é uma vocação do Brasil, né? O Brasil é reconhecido internacionalmente como o país do agro. E acredito que lá fora as pessoas têm um apreço muito grande pelo que a gente faz aqui no Brasil, que é produzir alimentos, produzir fibras, produzir energia. E tudo isso, no final do dia, impacta diretamente a vida das pessoas na cidade, porque hoje 86% da população brasileira vive em grandes centros. E o que é feito no interior do Brasil, em termos de produção, todo ele é consumido não só pela população do Brasil, como também no mundo, né? A gente tem aí um destaque muito grande para o agronegócio no Brasil, no mundo. Somos líderes em produção de suco de laranja, café, açúcar, soja, né? Nós temos também segundo colocado em outras culturas, por exemplo, celulose, né? A carne bovina. Então, hoje, quando a pessoa acorda numa grande cidade, com certeza ela já está consumindo agro. Desde o momento que ela acordou, tomando aquele café, aquele suco, aquele pão, os frios, e a partir disso a pessoa vai se vestir usando uma roupa de algodão, e aí ela já está consumindo agro também, sobe nos carros, liga o carro, o combustível. Então, o agro está presente na nossa vida desde o dia a dia, desde o momento que a gente acorda até o final do dia. No cotidiano do brasileiro, então, né? Exatamente. Tanto a nível nacional como para exportar também, né? Então, na verdade, a gente pensa que é só dentro do Brasil, mas é o que faz a economia girar em nível mundial, né, Rafa? Exatamente. Eu acho que o agronegócio brasileiro hoje ele é uma questão até de segurança alimentar mundial, né? A gente sabe que as guerras elas acontecem e todo momento de guerra existe uma preocupação muito grande com os alimentos. Sim, e a gente, quando fala do agronegócio, a gente sabe que a gente está produzindo alimento para o mundo. Isso daí é super relevante. Assim, popularmente, quando a gente ouve falar de agro, dá a impressão entre
polarização financeira. Quem produz é rico e todos os outros envolvidos são trabalhadores e são explorados, portanto, pobres. Isso é uma verdade no dia a dia? Realmente temos os mitos, né? Os mitos e as verdades Sim. no agro. Eu acho que o caso do produtor rural brasileiro, muitas vezes ele foi taxado como uma pessoa simples, da enxada, Sim. tomando sol, trabalhando dia e noite, né? Então criou-se um estereótipo do produtor rural. E hoje a gente sabe que o agricultor, ele é um empresário, como qualquer um que trabalha hoje no comércio, na indústria, nos serviços, né? Então, hoje o agricultor brasileiro, ele deixou de ser aquela pessoa só do campo, simples, humilde, para ser realmente um empresário rural. Isso independe de tamanho, porque hoje você tem produção tanto nas famílias, pequenas famílias, você pega o sul do Brasil, é muito comum, né? Famílias trabalhando, pais, filhos, Todo netos, genros, noras, todos eles trabalhando na produção, como você pega também no centro-norte do Brasil, Cerrado, Mato Grosso, às vezes fazendas onde você tem grandes números de funcionários, máquinas, enfim. Produção Hoje em o massa. agronegócio ele não é só uma atividade que você pode falar que é de rico ou é de pobre. Ele é uma atividade que é comum a todos que estão no ambiente rural, independente do tamanho. Independente também da profissão, porque isso não envolve só aquela imagem que a gente tinha da pessoa plantando, mas sim todo um complexo de diferentes profissões, não é isso? Exatamente. O agronegócio hoje, ele movimenta no Brasil em torno de 25% do PIB, né? Uau, e mais de 27% dos empregos diretos e indiretos, do setor, da cadeia toda. E aí você tem, né, todos os setores que trabalham, né, a medicina, por exemplo, ela trabalha com saúde. E saúde é alimentação, é bem-estar, né, é segurança. Né? Então tem tudo isso linkado. Né? Quando você fala, por exemplo, de uma pessoa que está trabalhando na área de direito, ou na área de segurança pública, envolve as empresas. Ou um professor de educação física, um médico, um advogado, um dentista, todo mundo está preocupado no final do dia com pessoas, né? E pessoas a gente sabe que tem ligação direto com o agronegócio. É o elo, né? Toda profissão, toda produção, não importa o ramo, mas é o elo que une todas as pessoas mundialmente e faz tudo girar. Né? O bem-estar, o dinheiro, outras profissões, todo mundo é globalizado, né, Rafa? Exato. Porque parece uma coisa isolada. Para quem não tem conhecimento, pensa só no senhorzinho que está com a enxada na mão. Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Exatamente, Vanessa. A Elo TV, né, traz aqui realmente uma oportunidade de comunicação à população sobre o que é o agro. Né? A gente pretende hoje aqui fazer um bate-papo sobre isso. E eu entendo que hoje, veículo de comunicação é a ferramenta mais importante do agronegócio, porque produzir e preservar o agro brasileiro sabe fazer. O que falta realmente é a gente comunicar. É uma discussão até... Não iremos falar sobre isso, mas isso é objeto de discussão política até, né? Muito forte no Brasil, justamente pela exportação, pelo poder financeiro tão imponente que essa área toda é utilizada no Brasil, né? De uma forma... É muito forte na economia. É sobre isso que eu estou querendo falar, né? Estou aqui... Exato. E até na música. A gente não ia falar sobre isso, mas até a música tem um ponto muito forte sobre isso, ainda mais aqui em São Paulo, que a gente ouve muito sertanejo, e deve ser assim no resto do país também, né? Exato. Eu sou suspeito de falar de música, porque eu toco bateria. Eu sou natural de Tatuí, que é a capital da música. Lá nós temos mais de 5 mil alunos no conservatório. E tenho vários colegas hoje que vivem de música, trabalham com música sertaneja de forma profissional, maestros, né? Nós temos aí vários maestros em Tatuí que gravam com grandes artistas no Brasil, fora do Brasil. Então, realmente o Brasil não exporta só o agro comida, mas também exporta também a cultura do agro para fora do mundo. Né? Muito forte no país. Exato. Né? E está cada vez mais sedimentado. Antes nós éramos o país do futebol, aqui em São Paulo a gente ouve muito mais sertanejo, né? No estado como um todo, e deve ser assim no país inteiro, eu imagino. Né? Exato. Porque vem muito forte isso, essa referência do campo, o homem do campo e tudo que traz junto com ele, né? Esse ano nós estivemos presentes no Allianz Parque, fazendo um evento junto com a Datagro e com a XP, chamado GAF, né? Que a gente trouxe aí realmente
mais de 30 mil pessoas que conectou, né, o Brasil interior com o Brasil do campo, né, com o Brasil das finanças, com a cultura agro, com os shows. Então, o que eu posso falar para vocês é que o agronegócio hoje está inserido dentro do ecossistema brasileiro, né, e todas as áreas precisam interagir de forma harmônica com o agro. E qual é a sua parte, a sua contribuição? No que você trabalha diretamente nessa área tão ampla? Eu trabalhei a vida inteira, Vanessa, com agricultura, né? Então, hoje o agricultor, né, o agricultor brasileiro, ele é muito competitivo. E ele precisa de uma cadeia muito grande de insumos, né? Porque hoje nós temos água, nós temos terra, nós temos temperatura, sol, recursos naturais no Brasil é muito importante, porém, só isso não é o suficiente. A gente tem que ter insumos, né? E quando eu falo insumos, a gente tem uma cadeia no Brasil de insumos que ela é de mais de 120 bilhões de reais, é uma cadeia muito grande, e o fertilizante, que é a área que eu trabalho na AgriConnection, ela justamente traz esse produto, que é o fertilizante mineral do mundo, da mina, da onde ele é originado, para conectar com o agricultor que consome esse fertilizante nas suas lavouras para conseguir ter uma boa produtividade. Uau! Rafa, e falando sobre insumos e tudo isso, tem uma questão, uma preocupação não só com a saúde, mas com o meio ambiente. E aí, uma pergunta que eu quero te perguntar é, olha a redundância, né? O agro, produz ou preserva? Exato. Como que é isso na prática? Essa foi sempre o tema das apostilas das escolas, né? No ensino básico. A gente aprende, né, isso quando é pequenininho. Exato. O agro, ele destrói, né, ou ele conserva, né? E hoje a gente tem um conceito que o agronegócio brasileiro hoje preserva e está dentro do meio ambiente muito forte nas propriedades rurais. Hoje, 60% da nossa área de preservação do país está dentro de imóveis rurais, de produtores que preservam, muitas vezes com recursos deles mesmos, para poder ter essa área de reserva legal, área de preservação permanente. Então, hoje, é impossível você falar de produção sem preservação, né? Hoje, as lavouras, elas ocupam apenas 7% da área, né? Mais de 60% ainda é floresta, é conservado, né? São áreas de proteção. E só para vocês terem uma ideia, os centros urbanos, as rodovias, a infraestrutura do Brasil ocupa 3% da área. Então o agro hoje ocupa 7%. Se você somar os dois, ainda tem 90% que é ou pastagem ou é área realmente de preservação. Então eu posso afirmar com certeza hoje que o Brasil hoje é um país que produz e preserva na mesma proporção. A gente ouve muito falar sobre a Amazônia. Então, você é a pessoa certa para nos orientar e falar um pouquinho sobre isso. De fato, a questão da Amazônia é prejudicada por essa área, por esse ramo, ou não? Ou é uma coisa muito usada na política tão somente? Exato. Hoje a gente chama na agricultura de bioma amazônico, né? O bioma amazônico, 83% dele é preservado. Apenas 17% é explorado entre agricultura e pastagem. Hoje, um produtor de soja que esteja inserido no norte do Mato Grosso, dentro do sistema amazônico hoje, ele não consegue ter licença para exportar a soja dele se ele tiver qualquer tipo de crime ambiental, trabalhista ou realmente fundiário, né, em termos de estrutura de área. Então, o Brasil hoje, como líder mundial, né, de exportação de soja e produção de soja, é o número 1 do mundo, a gente está totalmente inserido no processo de preservação. O cuidado com a preservação, ele é permanente e ele acontece de forma muito séria e muito tecnológica dentro das fazendas, para que você consiga produzir, extrair o máximo sem ter que aumentar a área e sim aumentar a produtividade, né? A tecnologia hoje faz toda a diferença? Como isso é usado na prática? Hoje a gente tem inteligência artificial, imagens de satélites. Você tem hoje toda a parte de máquinas, mecanização automatizada, com pilotos automáticos, com mapas de plantio, com aplicações em taxas variáveis. Quer dizer, você tem toda uma série de parafernália de máquinas e equipamentos, né, para você conseguir produzir
com tecnologia, mantendo um respeito ao meio ambiente, né? Isso é fundamental hoje para quem pensa em agricultura, que a gente chama de agricultura 5.0, na agricultura digital. E quando está só os empresários, fazendeiros, as pessoas do interesse de produção, realmente há essa preocupação com o meio ambiente? Existe isso na prática? A gente sabe que terra é um bem finito, né? Você não consegue mais explorar novas áreas. Então, na cabeça desses empresários, a única saída é aumentar a produtividade. Então, aonde você produzia 100 na média, você vai buscar 120, vai buscar 150. Há alguns anos atrás, soja de 50 sacos por hectare era uma coisa normal, né? Uma coisa que você sobrevivia. Hoje, você fala de soja de mais de 100 sacos por hectare. Então, quer dizer, você dobra a produtividade na mesma área. Esse eu acho que é o caminho realmente para falar do que o agricultor hoje brasileiro, ele aumenta a sua competitividade global porque ele produz mais volume em menos área. Olha que interessante. Aqui a gente está ouvindo o Rafa falar tudo sobre uma coisa que parece tão distante daquela pessoa que vive na grande cidade, numa região urbana. Daqui a pouco a gente volta para saber mais. A gente está aqui conversando com o Rafa nos bastidores, porque a gente está ansioso para saber tudo, principalmente em relação à saúde, que já já ele vai contar para a gente. Agora a gente vai aqui no chat. Eu já tenho tanta gente para mandar um beijo, mas eu vou começar lendo as perguntas, para dar tempo. A Cida falando, qual que é o maior desafio, Rafa, do agronegócio? Exato. Eita. Eu acho que volta um pouquinho naquele tema, né? De você produzir hoje com sustentabilidade. Né? Quando eu falo sustentabilidade, é com responsabilidade econômica, sem perder a competitividade, é com responsabilidade social e principalmente com governança. Hoje não dá mais para produzir de forma informal no Brasil, né? O Brasil hoje, por ser um grande produtor mundial de alimentos, né, de fibras, de energia, a gente realmente recebe lá fora um selo de produtor responsável, né? Eu acho que o maior desafio é continuar aumentando a produtividade e preservando o ambiente. De uma forma sustentável, né? Exato. Olha lá, cadê? A Lísia tinha mandado uma perguntinha, subiu, eu não vi, Rafa. Bacana. Beto Vaz. Ah, Beto Vaz, querido, obrigado por acompanhar. Olha lá, qual o maior desafio? Cadê? Aí. Muitas pessoas associam fertilizantes apenas químicos. Quais diferenças
entre fertilizantes químicos e orgânicos. Olha lá. Eu acho que, como sempre, né, todo tema tem a questão da polarização, né? O brasileiro, ele vive isso nos últimos tempos, e aqui eu falo de forma muito tranquila que hoje a gente tem produção tanto com fertilizantes químicos quanto com fertilizantes orgânicos. São produtos que servem para diferentes objetivos, né? Mas o mais importante é que hoje o produtor brasileiro ele produza com boas práticas de produção. O que quer dizer isso na prática? Se você vai no supermercado para escolher um ovo, e agora eu escolho o ovo orgânico, eu escolho o ovo da bandeja. Sabe nem a diferença, Rafa? Não sei a Explica diferença. pra gente o frango, vou escolher o frango é orgânico, não é orgânico, a fruta, a verdura, o legume. Então, o que eu posso falar, né, a respeito disso? Quando a gente fala de fertilizantes e adubação, a gente tem hoje diversas alternativas em termos de insumos, né? Hoje, 85% do que a gente consome de fertilizante mineral é importado. Então, tem toda uma cadeia logística de navios, de portos, de armazéns no litoral, e depois você tem todo um trabalho de logística, tanto de armazenagem, quanto de transporte ferroviário, quanto rodoviário. Hoje, complexo. só para você ter uma ideia, a gente movimenta em torno de 1 milhão de bitrens de fertilizantes por ano no Brasil. É algo assim impressionante. E isso não tem como você ter toda essa oferta com apenas um fertilizante orgânico. Nós não temos matriz para produzir tudo isso. Por isso a gente precisa do fertilizante mineral. Com relação ao orgânico, nós também temos fazendas que são certificadas e fazem o processo produtivo com fertilizantes orgânicos, seguindo boas práticas, fazendas certificadas, fazendas que produzem alimentos com fertilizantes orgânicos, mas de forma muito segura e responsável. Uau. Então, quando eu falo para você escolher entre o convencional e o orgânico, escolha aquilo que tem maior segurança alimentar. São produtos inspecionados, com selos, certificados. Tanto faz ele ser orgânico ou convencional, se ele seguir as boas práticas, com certeza vai ser um alimento excelente para a sua saúde. Porque a preocupação sobre saúde é imensa, né? Porque o que a gente ouve falar no dia a dia, se eu comer presunto e queijo vai dar câncer, é tantas coisas, o que é mito, o que é verdade, a gente fica perdido, né? Até já ouvi muitas pessoas falando sobre, se eu tiver que pesquisar, por que eu vou precisar pagar pelo seu serviço, né? Tanto médico quanto nutrólogo, nutricionista, porque eles não estão convergendo nas informações que vai repassando para as pessoas e que a gente é dependente disso, né, Rafa? Exato. Minha família, a gente tem fazenda e produz frango de corte, né? Junto com a Zanqueta Alimentos, né? Hoje o Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial de frango de corte. Hoje, entre um pintinho de um dia e um frango abatido, você leva em torno de 37 até 40 dias. E todo mundo fala, nossa, para fazer isso precisa de hormônios. Isso também é um mito. Na verdade, o que você tem é genética, muito melhoramento genético da ave. Segundo, nutrição, que são hoje rações de alta tecnologia. Hoje um frango ele consome uma ração pelletizada que é produzida por um nutricionista na área zootécnica, chamado de zootecnista, que formula essa ração como se fosse um nutricionista de humano no frango. Lá tem suplementos, vitaminas, minerais, além de fibras, energia, separadas por semana, por fase. Então, você tem a genética, você tem a nutrição e o terceiro ponto é o ambiente. Hoje, uma granja climatizada de frango, você tem controle de umidade, de temperatura, de cama. Inclusive, a gente tem máquinas que passam na cama para não formar calo no pé do frango, porque hoje isso é um produto extremamente exportado pelo Brasil para a China. Então, quando você fala de escolher um frango hoje, por exemplo, a marca que a gente trabalha lá na Zanqueta é a Alizé. Quando você escolhe um frango Alizé no mercado, ele foi produzido em 40 dias, dentro de um processo super rigoroso, que envolve genética, nutrição e o ambiente, o conforto do ambiente da ave. E a China é o principal parceiro? Hoje nós temos a China como um grande consumidor, né, de frango, mas você também tem os países do Oriente Médio como segundo, já na posição, consumidores de frango e derivados, né, que são pedaços de frangos e cortes de frango.
Olha, é um assunto parece tão distante, né, que a gente está falando de exportação, mas é uma preocupação diária, principalmente para o pessoal do fitness, né, que consome tanto isso, e a gente está agora aprendendo com você algumas coisas que são mitos. Exato. Então, que a gente pode consumir sem aquela preocupação, meu Deus, eu vou ter uma doença tão grave quanto o câncer, sei lá, a gente ouve tanta coisa. Hoje a parte fitossanitária é extremamente importante. Todas as granjas hoje são certificadas para poder exportar, e você tem abates de mais de milhões de aves dentro de um frigorífico, e com isso você tem todo um trabalho de rastreabilidade para você conseguir colocar esse alimento lá na mesa do chinês, ou no Oriente Médio, ou até mesmo no Brasil, né? Então, hoje a gente tem uma proteína animal com preço extremamente competitivo e extremamente segura e saudável. Isso que é importante, né? Porque também não adianta só produzir, né? Aumentar toda essa cadeia financeira globalizada e o consumo diário, a pessoa ficar doente, custando a vida das pessoas, gerar economia, né? Tem que ser sustentável e eficiente, saudável para todos. O que eu tinha lido aqui era da Lisa, a doutora Lisa Vargas, perguntando também o porquê que o Brasil é tão dependente dos fertilizantes importados. Exato. Por que é isso? Hoje no Brasil a gente não tem reserva suficiente para suprir alguns nutrientes, né? Então, o primeiro nutriente hoje que a gente precisa no início da lavoura é o fósforo, né? Então, todos os fertilizantes fosfatados hoje, nós temos aí em torno de 85%, né, importado. Por quê? Porque você hoje, MAP, Super Simples, Super Triplo, são produtos produzidos fora do Brasil que o Brasil precisa importar. Só que a produção nacional não iria ser suficiente. O potássio é a mesma coisa, mais de 90% é importado. Hoje, a principal origem do potássio hoje está em Rússia e Canadá, né? São os dois países que fornecem o potássio para a gente. E o nitrogênio, como ele é um produto muito ligado à energia, nós temos diferentes origens que vêm para o Brasil. Hoje, Oriente Médio, né? Você pega o Omã, é um país que quase não é conhecido, mas é da onde a gente importa muito ureia. China, a gente importa muito sulfato de amônio, né? Então a gente tem hoje uma área de produção de fertilizantes no Brasil que não é suficiente, ele só produz 15%. O Plano Nacional de Fertilizantes, talvez a gente saia de 15 para 20, 25, mas ainda é um setor que a gente depende do mercado internacional, e são países que produzem fertilizante, trazem para o Brasil, e a gente exporta para eles produtos de origem animal, de origem vegetal, que no final do dia é o que a gente chama de cadeia mundial do agronegócio. E nem poderia ser diferente mais, né? Não tem condições de cortar esses vínculos, né? Chegou a um ponto que um depende do outro, né, Rafa? É impossível. Em algum momento, é impossível, É né? impossível, algo impossível hoje a gente pensar que a gente vai consumir tudo que a gente produz. É impossível pensar nisso. E é impossível também a gente pensar que a gente é autossuficiente em tudo que a gente consome de insumos agrícolas, né? Então, máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos agrícolas, que não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas. Explica um pouquinho para a gente disso. Essa é mais uma caderneta da escola, né, que os professores escreviam lá, que aquela caveira, o agrotóxico faz mal, né? Então, na verdade, eu trago muito a relação do defensivo agrícola com o medicamento, né? A gente, como ser humano, a gente consome medicamento, vai na farmácia, compra. Cada dia tem mais tecnologia, novos medicamentos, novas moléculas, e o defensivo é exatamente a mesma coisa, só que ao invés do uso humano, são para as plantas, né? Então, para a gente, o ingrediente ativo, né, a dose, a eficiência e eficácia do produto, o registro no Ministério da Agricultura, toda a parte dele de contaminação ao ambiente, ao aplicador e ao resíduo que ele deixa na produção hoje é importante. Por isso que a gente chama que é um defensivo agrícola. E a AgriConnection, ela importa hoje defensivos agrícolas, principalmente da China e da Índia, né? Nós temos um escritório aqui na Alphaville que faz esse trabalho e a gente distribui esses defensivos por todo o Brasil. E a gente já volta depois dos comerciais. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão.
Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Pessoal, de repente começou o programa aqui, Rafa, eu aqui arrumando o cabelo, o batom, e a gente estava falando sobre essa taxação. Sim. Se mudou alguma coisa, se o Trump dificultou a atividade econômica aqui no Brasil, e o Rafa vai explicar. Mudou, Rafa, isso? Para vocês verem, né, posso trazer 2 exemplos. Né? O primeiro deles é o suco de laranja. Hoje, mais de 60% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Né? Então, seria impossível do americano tomar suco de laranja se houvesse a taxação em 50%. Então, o suco de laranja é um produto que ficou isento da taxação dos 50%, porque senão iria causar um caos dentro do próprio Estados Unidos. Né? O segundo produto é a celulose. Lá na fazenda a gente também tem um contrato com uma grande empresa de celulose, né, que é a maior do mundo, que é a Suzano. E esse é um outro produto que é super importante para a produção de embalagens, de papel, né, de toda uma cadeia americana que consome a celulose vinda do eucalipto de florestas plantadas e certificadas no Brasil. Esse produto também ficou isento da taxação do Trump, porque impactaria muito a economia mundial. Porém, tem produtos que ficaram fora, como é o caso do café. O café hoje é um produto que o Brasil exporta, né, é líder em exportação de café, porém ainda ele é taxado em 50% para ir para os Estados Unidos. Né, então impactou muito o cafezinho consumido. Mas fora isso, essa taxação com a China também muda um pouquinho a rota de exportação de soja, que é o complexo soja, né, e é a nossa maior divisa de receitas para o Brasil. Com isso, com certeza, o Brasil vai ocupar um espaço mundial exportando soja para a China, aonde era abastecido pela produção norte-americana. Né? Então, nos próximos meses, a gente vai ver alguma movimentação onde os chineses devem voltar para o Brasil importando mais soja para garantir a questão do abastecimento, né, de rações animal para o consumo lá de mais de 1,5 bilhão de habitantes na China. Uau. Não é brincadeira, né? Parece simples, mas é um assunto tão complexo, né? Um ramo muito pesado, porque somos todos dependentes desse ramo, de toda essa questão que a gente está falando, não só de alimentação, medicação e entre outros, né? Eu vou mandar um beijinho aqui para todo mundo que está aqui nos acompanhando direto no chat, que você deve compartilhar, deve curtir, ative o sininho da Elo TV e acompanhe a sua versão, tanto pelo Insta quanto pelo canal da Elo. Então, um beijo, Cida França Takenaga, Roseli Lombardi, Edivaldo Sodré, Maria Ângela Mendes de Almeida, tá ali, Ângela ao final. Minha mãe. Ah, tua mãe, que legal. A minha filha também, Rafaela. A Rafaela. Um abraço para o João, o João também é meu filho. Que bacana. O Zé, lá do Empate Forense, que eu vi, acho que subiu, não estou lendo lá em cima mais, mas eu vi que ele estava aí, Tadal. Um beijo a todos que estão aqui nos acompanhando e ouvindo tudo sobre o agronegócio, que o Rafa está esclarecendo várias coisas. Parece tão distante, né, Rafa? E a gente não consegue entender. No popular, a população fala assim, por que a comida está tão cara, sendo o país tão grande exportador, como você está aqui nos contando, né? Por que isso, o trabalho final, para que o consumidor brasileiro está sendo tão prejudicado, castigado, sobretudo para um café, que a gente é muito consumista de café, não vive sem. Por que isso está chegando tão caro na mesa da população, Rafa? Você trouxe um ponto super importante, Vanessa, que a gente pode trazer alguns elementos técnicos agora, né? O agricultor é uma indústria a céu aberto. A gente sofre com chuva, com seca, com geada, com excesso de calor. A gente sofre com vendaval, com chuva de granizo. Né? Então, o que aconteceu com o café recentemente, nas últimas safras, foi uma quebra de produção justamente porque o parque cafeiro foi atingido por uma sequência de geadas. Né? E que isso acontece, a cultura do café é uma cultura bianual. Ela produz florada numa intensidade maior a cada 2 anos.
E isso impacta diretamente a quantidade de produto. Então é a lei da oferta e da procura, né? Você teve um problema climático e isso daí traz realmente um problema na produção e que você diminui a oferta e você aumenta o preço, né? Isso é o que o acontece. caso do cafezinho, né? E o caso da carne, né, que todo mundo comenta, né, principalmente a picanha, que está bastante famosa há alguns anos no Brasil, a gente sabe hoje que o boi, um dado importante dessa semana, nós temos mais bois do que habitantes no Brasil. A população bovina passou a população humana essa semana no Brasil pelo levantamento feito aí. Olha, e a gente sabe que no final do dia a gente teve muito abate de fêmeas, né, principalmente nos últimos anos. Isso levou a uma menor oferta de gado pronto, né? Você diminui a oferta de bezerro, você aumenta o preço e aí você diminui uma oferta de boi acabado. Isso interfere diretamente no preço. Então, todo mundo acha que é apenas um problema político, mas às vezes não é um problema político, pode ser um problema ambiental, pode ser um problema econômico. Eles usam isso. E aí tem vários fatores que interferem na formação de preço. Que deve ser a mesma coisa do azeite, só que eles acabam utilizando essa informação na política. Exatamente. E todo mundo que não conhece dessa área fica, e agora? Quem está falando a verdade, né? Foi o que aconteceu recentemente com o ovo, né? Hoje o ovo ele disparou o consumo de ovos no Brasil, né? O brasileiro, em média, consome mais de 360 ovos. Quer dizer, eu falo que cada brasileiro consome pelo menos mais que um ovo por dia, né? Quando a gente tem um consumo bastante acelerado, inclusive pela dieta, né, que ficou cara a carne e foi para o ovo, você aumenta a demanda por ovo e você não consegue, o parque nosso, produzir ovo na mesma velocidade. Com isso, você impacta diretamente no preço. Meu Deus do céu. É tanto mito, né? E como informação muda a vida das pessoas, Eu né? falo que quem tem informação tem opinião. Quem não tem opinião é porque não tem informação. E o mais difícil ainda é onde buscar a informação verdadeira. Exato. Né? Num jogo político tão forte que a gente está vivendo há alguns anos, quem nos traz a verdade, né, Rafa? Então, essa oportunidade que você teve hoje foi fantástica, porque aqui nós não temos viés político e nós sempre vamos trazer profissionais que entendem da área e que, sobretudo, fala a verdade e te informa de forma genuína. A gente quer essa informação, né, Rafa? Exato. A gente estava falando antes de começar o programa sobre isso. A gente aprende com pessoas. E o mundo do negócio é feito de pessoas. Por quê? A produção depende de pessoas, assim como o consumo depende de pessoas, né? Então, quando você coloca as pessoas para falar sem nenhum viés e com dados e fatos, dificilmente você vai ter algum tipo de polarização ou manipulação de informação que pode ser tendencioso mais para um lado ou para o outro e acaba tirando um pouco esse lado politizado para ser realmente um fato que traz a verdade. E é o trabalho que a Elo TV e a Vanessa está trazendo aqui com sua versão. A gente está trabalhando forte nisso, que a gente quer que todo mundo fique informado sobre todos os assuntos. E trazendo isso, a gente traz a sua qualidade de vida na sua mesa, na sua mão, e uma qualidade psicológica, emocional, tudo isso caminha cada vez mais juntos, né, Rafa? Exato. E parece um assunto tão distante, todo mundo me questionou, mas você vai falar de agronegócio? Sim. Olha como é importante, olha como faz parte do seu dia a dia, né, Rafa? Exatamente. Como eu disse, né, se você tomou o seu café da manhã, almoçou, jantou, agradeça ao produtor rural, porque tem gente que está trabalhando dia, noite, 7 dias por semana para garantir o seu alimento na sua mesa. Eu estou ali parada numa frase ali que eu quero repetir da Rafaela Simões, que você disse que é sua filha, Rafa, sim, falando papai lindo. Achei muito fofo, né? Porque não é gostoso esse carinho que a gente recebe de quem nos apoia, né? E a Leni Donatelli está falando, boa tarde, a água do Brasil é gigante, sem dúvida nenhuma. E importante a nível mundial, né? Exato. E eu acho que família é um tema super importante, porque hoje a gente tenho 2 filhos, né? Tenho minha mãe e minhas irmãs. Minha família veio do agro, eu sou da 3ª geração da família aí no agronegócio. A Lisa sempre acompanha a gente aí nas atividades, né? Hoje ela está aqui com a gente, um beijo para a Lisa. E a gente sabe que, no final do dia, Vanessa, a família, a agricultura, ela é feita de família.
os empresários dentro do agronegócio hoje realmente valorizam a família, e hoje o maior patrimônio de uma família, que são as terras, né? Que as pessoas olham as terras como um latifundiário, um minifúndio, mas não é isso. A gente entende que é um patrimônio, e o Brasil só ficou competitivo porque soube tratar a sucessão familiar dos negócios de fazendas, né? O negócio do agronegócio hoje no campo, passando de geração para geração e cada vez incrementando mais a produtividade, a competitividade e mantendo a atividade lucrativa. É muito fantástico. E eu vou mandar um beijinho ali para a Leni Donatelli, Ângela Oliveira, um beijinho para José Ângelo da Silva. Muito obrigada pela participação de tanta gente. Tá bombando lá Maria o chat. Ângela Mendes de Almeida, que eu já havia falado. Muito bom a presença de todos aqui com a gente, aprendendo muito, muito, muito com o Rafa. E, Rafa, o que você tem a dizer sobre fazendeiro, sobre vegetariano carnívoro, orgânico convencional? Exato. E agora eu vou trazer, falei um pouquinho do orgânico e do convencional, agora eu vou trazer um pouquinho do vegetariano e do carnívoro, né? A gente vê essas discussões no ambiente muito forte, urbano muito forte, né? E eu sempre falo que cada alimento traz uma riqueza de características e propriedades para a nossa saúde. Dificilmente, né, você conseguiria hoje viver só com um ou só com o outro de forma balanceada, né? Então, muitas vezes, quem às vezes opta por ser um vegetariano, né, ele tem que buscar dentro dos vegetais o fornecimento de proteínas. E isso você só consegue se você tiver diversidade de produção de alimentos e alimentos produzidos de forma rica em proteína, né? Então você precisa da agricultura muito forte para produzir alimento vegetal rico em proteína. Quem pensa na carne, e está tudo certo, escolheu o vegetal, escolheu a carne, quem pensa na carne também tem que procurar uma carne produzida de forma certificada. Por quê? Porque hoje a carne no Brasil, um boi abatido no Brasil, no momento que ele é abatido até o momento que a carne é processada dentro do frigorífico, acontece toda uma cadeia a frio, né? Praticamente o músculo da carne ele não enrijece mais. Por que a carne hoje é mole? Porque a partir do momento do processo de abate, que você abate o bovino, ele já entra numa temperatura fria, onde faz com que as fibras, né, musculares ali do bovino, ela não se contraiam, e com isso você tem uma carne mais mole, você tem entre as fibras a produção de gordura, né, que a gente chama de marmoreio, e é isso que faz também com que o Brasil hoje seja referência mundial na produção de carne. Então, eu falo que o agro é para todos os gostos, tanto vegetariano quanto carnívoro, só basta escolher a fonte correta do alimento que você está adquirindo. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta com mais informação com o Rafa. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Tanto assunto gostoso que a gente discutiu aqui hoje, que você está acompanhando, assuntos de valor, de importância, de uma forma leve, né, Rafa? Exato. E, infelizmente, está acabando o nosso programa, então entramos agora para as considerações finais. Mas antes, eu vou te presentear com a nossa caneca da sua versão. Ah, muito obrigado, Vanessa. Com muito carinho que a gente Muito feliz faz. de estar aqui com você. E da mesma forma, eu vou retribuir com o mimo da AgriConnection para você. Ganhei um presente, estou adorando. Que hoje. Gostoso. Obrigado pela lembrança. Para saber tudo dele, já o Rafa vai colocar aqui no pezinho aqui, como chama, Rafa? Isso, todo onde você encontra o Rafa. Tá certo. Isso aí, para saber tudo da empresa dele. E é isso, Rafa, suas considerações finais, agora é só com você. Tá bom. Vanessa, primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui, e você pelo convite. Obrigada. Para a gente que é agrônomo, produtor rural,
é empresário, a gente faz o que a gente faz porque a gente ama o que a gente faz, né? E eu tenho certeza que você também ama o que você faz. Sem você dúvida. já me contou sua história da muita multidisciplinaridade, né? De Muito. diversas profissões, né? E a gente sabe que hoje o Brasil ele é rico justamente por isso, porque tem pessoas que têm uma habilidade fantástica e conseguem juntar todas essas habilidades naquilo com que a gente produz, naquilo com que a gente consome. E lá na empresa, a AgriConnection é exatamente isso. A gente conecta quem produz com quem consome, e fertilizando ninguém planta sem adubo. Nós temos diversos desafios no Brasil também, nem tudo são flores. Nós temos problemas logísticos, nós temos problemas ambientais, nós temos problemas burocráticos, nós temos problemas de segurança, né? O assalto, o crime aí dentro das áreas rurais aí é muito evidente. E a gente sabe que com o tempo a gente vai tornando o Brasil cada vez melhor, porque a gente vai superando esses obstáculos. Ah, que bacana. Muito obrigada por ter vindo. Mas antes, Lisa, vem para cá. Doutora Lisa Vargas, você que quer ficar linda, ela vai tratar do seu rosto, da sua pele, com regeneradores, que ela é pioneira nisso aqui, né, Lisa? Dá um tchauzinho pro pessoal. Vocês podem acompanhar. Ela já esteve aqui sendo entrevistada por mim, contando tudo do trabalho que ela desenvolve. Está atendendo aqui no Alphaville, você não pode perder. Então, na minha página, na página dela e do Rafa, vai estar todas as informações desses dois grandes empresários que, mais uma vez, esteve aqui na sua versão, trazendo toda a informação mais quente do momento para você. Então, mais uma vez, eu aguardo você semana que vem, às 14 horas. Você tem um compromisso comigo e com a Elo TV. Ative o sininho. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo grande a todos. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira.